age poderosamente na vida deles, perdoe a tua unção poderosa e hoje vem falar o Senhor das almas complexas, Senhor, libertação, Senhor, age poderosamente esse poderosidade para que eu possa ser tocado, para que eu possa ser no coração complexo. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Consagramos ele imaculado no coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. podemos assentar. Pessoal, posso falar sem microfone? Posso? Eu falo alto. Pode ser? Obrigado. Como o Claudinei disse, meu nome é Levi, sou do grupo de oração chamado Grão de Mostarda, que fica na paróquia de Santana, no bairro de Santana, ao qual, por graça e misericórdia de Deus, hoje eu estou como coordenador do grupo de oração. Mês que vem estarei passando o cajado, depois de 3 anos graciosos. Estou acompanhado do meu irmão Tarcísio, mais conhecido como Carlinhos, e minha namorada Priscila. No grupo de oração, que acontece todos os sábados, às 18 horas da tarde, com oração no Santo Terço. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, o Senhor inspirou no coração daquele povo que lá estava no grupo de oração servindo 3 vias que nos levavam a entrar numa comunhão mais perfeita com Deus, de atingir a vontade de Deus através dessas vias, pelo fato de sermos fracos e pecadores, talvez os piores, que é a via da radicalidade, da simplicidade e da obediência. Eu vou usar o microfone para não atrapalhar a gravação, né? Tá bom? E então, a radicalidade é exemplo de um homem chamado Padre Pio. A radicalidade do Evangelho de vida, de pregar e viver um Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho de homens, que hoje nós vemos muito por aí. A simplicidade é exemplo de um homem chamado Francisco de Assis. Não temos o carisma de ser pobre, de estar com os pobres, de vestir com os pobres, mas um chamado de Deus de ter um coração pobre, um coração desapegado, um coração pequeno, de querer ser útil, porque assim nós entendemos que entramos ainda mais numa comunhão com Deus. E a via da obediência, a exemplo de nossa Mãe Santíssima Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa,
a obediência ao Evangelho, à palavra de Deus, a obediência aos nossos pastores, nosso padre, nosso bispo, a igreja, a sã doutrina, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, que também convencidos pelo Espírito da verdade, ao qual conduz a igreja há mais de 2000 anos, que esta é a igreja fundada por Jesus, e esta é a igreja que tem a totalidade do caminho que não vai nos levar à salvação, porque essa é a missão da igreja na terra, direcionar os filhos de Deus a entrar na morada eterna, a entrar e alcançar a salvação. Esta é a minha missão e a sua, meu irmão, a direcionar os filhos de Deus que moram aqui nessa terra a se encontrar com Ele no último dia de nossas vidas. Há pouco tempo atrás eu fiz o meu aniversário de vida nova em Cristo, 7 anos caminhando com Deus, e ainda é muito pouco, quase nada, e acredito que o homem mais velho dessa terra, se ele caminha com Jesus, isso é um nada. Porque São Paulo ele dizia que, comparado ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, tudo aquilo que ele tinha aprendido era como se fosse esterco diante da grandeza de Deus. Me desculpe a palavra, uma merda. Tudo que nós temos é um nada. Tudo que nós somos é um nada. Todo conhecimento intelectual que nós temos é um nada comparado à grandeza belíssima de nosso Deus. E eu fico ao mesmo tempo feliz, porque eu aprendi nesses longos 7 anos que a cada dia basta o seu cuidado. Como alguém dizia aqui, não sei se era o Tião, o Claudinei, eu estou em muita comunhão com você nessa noite, porque quando eu estava rezando aqui por esse momento, o Senhor trazia ao meu coração a palavra intimidade, ao qual eu quero destrinchar nessa pregação, ao qual o Senhor trouxe como nós o tema, que está em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, que eu já gostaria de convidar você a pegar essa palavra comigo. Isaías 55, versículo 6. Eu não posso dizer que página está, talvez, Ave Maria, porque a minha tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Profeta Isaías, Antigo Testamento. Amém? Queria dar um recado antes. Aqueles que não estiverem passando risco de vida ou algum ente familiar doente, eu peço que o nosso único meio de comunicação nessa hora seja a palavra de Deus. O celular agora não pode nos atrapalhar. Amém? Porque a palavra de Deus, ela se faz presente aqui. Isaías 55, versículo 6. Já estou lendo. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixar encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau aos seus pensamentos, e volte ao Senhor, pois terá compaixão dele, ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Versículo 8. Com efeito, meus pensamentos não são vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus caminhos, oráculo do Senhor. Enquanto os céus estão acima da terra,
tanto os meus caminhos estão acima de vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Versículo 10: como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não volta sem ter regado a terra, tornando-a fecunda e trazendo a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua palavra e com muito entusiasmo e alegria vamos aplaudir a palavra de Deus. Tanto é verdade esse versículo 11, que a palavra de Deus ela não veio à terra e volte a Ele sem dar nenhum fruto, que até hoje ela ecoa na eternidade, ela ecoa no nosso mundo, pregada pelo profeta Isaías, e até hoje ela dá fruto ao nosso Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, essa palavra que está no versículo 6, procurai o Senhor enquanto Ele deixar-se encontrar, invocai enquanto está perto. No pouco tempo que eu tenho de manuseio da Bíblia, de conhecer a Bíblia, nós temos duas possibilidades através dessa palavra para mim e para a tua vida. A Bíblia ela nos mostra diversas coisas, e aqui eu trago duas vias para nós refletirmos já no início. A primeira é a seguinte: Deus te procura, amém? Amém. Deus te procura. E a segunda é: você procura Deus. A palavra de Deus ela vai nos dizer, lá já no início, quando Adão pecou, quando a humanidade pecou pela primeira vez, em Gênesis 3, Adão e Eva pecaram, e quando eles perceberam que tinha pecado, eles se esconderam de Deus. E lá nessa palavra vai dizer que Deus, Adão ele ouviu os passos de Deus, Adão se escondeu de Deus, e aí Deus o procurou. Deus disse: Adão, onde está? E a palavra de Deus ela já vai nos mostrando que Deus procura cada um de nós, independente da vida que nós estamos levando. A palavra de Deus ela diz que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. O Senhor ele não tem preferência por um ou por outro. A sua misericórdia, o seu amor é igual para com todos. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez não todos, mas alguns de nós aqui talvez estamos com Adão, nos escondendo de Deus. Estamos no jardim do Éden ainda como Adão estava. Estamos ainda no lugar que Deus nos deu. Estamos ainda no lugar que Deus constituiu, mas ainda muitas vezes nos escondendo por conta de vergonha, por conta talvez de não arrependimento, mas de uma dor da consciência. O Senhor te procura. O Salmo 101 no capítulo 101 no versículo 6 vai dizer para nós o salmista que Deus procura os fiéis da terra. O Senhor tem procurado. O Senhor tem procurado. Ainda nesse mundo, ainda hoje, que é mais difícil, a palavra de Deus que está em João capítulo 4, no versículo 23, ainda ela perdura em nosso tempo. Eis que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, e esses adoradores é o que o Pai procura. A palavra de Deus ela vai nos mostrar que tantas e tantas e tantas vezes o Senhor tem procurado a mim e a você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus ele diz: vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso, diz o Senhor para nós
nessa noite, meu querido, minha querida, o Senhor, Ele não cansa de nos procurar. O Senhor, Ele não cansa de ir atrás de você, amém? O Senhor, Ele tem procurado por você dia e noite. E se o Senhor, Ele tem procurado por você dia e noite, meu irmão, minha irmã, é porque nós ainda não estamos abertos, nós ainda estamos como Adão, nos escondendo dele. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir em nós, como a Bíblia disse aqui, que Deus procura cada um de nós também vamos procurar a Deus, a fazer a exemplo do profeta Jeremias, que fala no capítulo 20: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sua força é muito maior do que a minha. Jeremias, ele pregava, ele anunciava, e ele só recebia sofrimento, e ele só recebia perseguição. Ele pregava e o povo batia nele. Ele falou: Senhor, eu não quero mais pregar, mas o que posso fazer eu, se a tua força é muito maior do que a minha? Meu irmão, nessa noite talvez você esteja aqui como Jeremias: Senhor, eu não quero mais caminhar com o Senhor, está difícil eu aguentar o mundo lá fora, está difícil eu aguentar a minha casa, o meu trabalho, na faculdade, aonde quer que eu viva. Mas, meu irmão, a palavra de Jeremias, ela tem que se cumprir na sua vida hoje, e você tem que se proclamar: Senhor, a tua força é muito maior do que a minha, eu já não posso fazer mais nada. Seduziste-me, Senhor, porque eu vou me deixar seduzir. Se deixe seduzir nessa noite. Se deixe cumprir a palavra que está em Jeremias. A palavra que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, onde Tiago, ele diz: se achegue até Deus e Ele se achegará até vós. Fuja do diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre nós. O Salmo 42, o salmista, ele vai dizer: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, meu Deus, quando eu verei a sua face. O salmista que escreveu isso, ele tinha sede de Deus, ele procurava Deus, e nessa noite nós temos que entender isso. Existem duas direções para nós hoje, meu irmão, minha irmã. Talvez você achava que Deus não te procurava, mas eu quero dizer a você: Deus, Ele te ama e te procura. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que todo homem é capaz de Deus. Você é capaz de Deus. Você é capaz de encontrar o tesouro que é Jesus Cristo. Todos nós somos capazes. O Senhor, Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo, e nós faremos uma festa. A palavra de Deus para nós: procurai enquanto Ele se deixar encontrar. Procurai enquanto Ele se deixar encontrar. Essa palavra, ela foi escrita pelo profeta e proclamada pelo profeta, onde ele dizia a Israel: se arrependerem de seus pecados, porque a ira do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor estava para chegar. Aqui mesmo nesse livro de Isaías, no capítulo 29, o Senhor, Ele diz: esse povo chega a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. O Senhor se direcionava principalmente aos sacerdotes e reis que se esqueceram do Senhor. E Isaías, no capítulo 50 adiante, vai começar a descrever que houve uma grande praga na terra de Israel. E também faz alusão que a palavra que Joel pregou: rasgai as vossas vestes e não, rasgai os vossos corações, aliás, e não as vossas vestes, porque rasgar as vestes no Antigo Testamento era sinal de arrependimento, e aquele povo estava rasgando as vestes apenas para o público ver.
E o Senhor estava entristecido com o povo de Israel. Ele dizia: esse povo procura a mim apenas com palavras e glorifica apenas com seus lábios, mas o seu coração está longe. E a reverência desse povo não passa de um mandamento humano. Então Deus, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Ele quer fazer uma exortação a nós, amém? Amém. Porque o dia do Senhor ele se aproxima. São Paulo ele diz na carta aos Tessalonicenses que o primeiro sinal que a volta de Jesus está próxima é a apostasia da fé. É onde muitos irão renegar a fé. É onde muitos irão dizer não a Jesus Cristo. A palavra de Bento XVI, no ano de 2009, quando ele fazia uma homilia, ele dizia de um martírio branco e cruento que não mais é derramado de sangue, mas é o martírio da ridicularização. E muitos não querem ser ridicularizados por conta do Evangelho, por conta de ser um seguidor de Jesus Cristo. Porque isso é sofrimento, é ou não é verdade? Porque é difícil nos dias de hoje. No dia de Pentecostes, se eu não me engano, no ano de 2014, o nosso pastor Dom César, ele dizia que acabou no mundo o tempo da cristandade. O que seria o tempo da cristandade, dizia ele? É um tempo que as famílias colocavam um crucifixo dentro de casa. Era um tempo que a família colocava a palavra de Deus aberta na sala central. Era um tempo que a família colocava uma imagem da Sagrada Família, uma imagem de Nossa Senhora, acendia uma vela, rezava os terços juntos. E hoje nós não estamos mais vendo isso. E hoje se acabou em nosso tempo, meu irmão, minha irmã. Essa semana eu ouvia de um homem que nem é cristão. Ele dizia assim: nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos de nós, ele falava da minha idade e da idade da maioria de vocês que está aqui, talvez muitos de nós não iremos ter aposentadoria, porque eu não sei se você sabe, quem paga a aposentadoria daqueles idosos que já estão aposentados somos nós. Porque nós trabalhamos, nós estamos no mercado de trabalho, nós agimos na economia do país, nós trabalhamos para a economia crescer. E ele dizia que talvez nós não íamos aposentar, sabe por quê? Porque quando nós estivermos já quase para aposentar, os jovens que eram para trabalhar, a nova geração, a geração que vai vir depois de nós, nossos filhos e netos, eles estão preocupados em caçar Pokémon, olha. Ninguém quer trabalhar, gente. Cresce o número de pessoas idosas no Brasil. Os jovens estão morrendo. E os jovens que estão vivos não estão querendo trabalhar, não querem nada com a vida. E eis que a palavra do Senhor, ela diz a nós nessa noite: buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai enquanto Ele se deixa encontrar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e que se nós não buscarmos, a coisa vai ficar feia para nós. A palavra de Deus, aqui mesmo no profeta Isaías, no capítulo 1, o profeta amando de Deus, ele já começa metendo o pé no peito de Israel. Ele já começa exortando. No capítulo 1 ele fala assim: o boi conhece o seu dono, o jumento ele conhece a manjedoura do seu dono, mas os meus filhos de Israel estão longe de mim. Ele compara um boi, ele compara um jumento, dizendo que eles são mais espertos que o povo de Deus. E ele diz no capítulo 1 de Isaías: ai da nação pecadora, ai dela. Eu poderia vir aqui com uma pregação de conforto, de consolação, de bênção, de avivamento no Espírito, porque você é morada do Espírito. O Espírito ele mora em você.
É diferente de algumas doutrinas que nós vemos por aí fora, onde a pessoa se coloca numa posição, desce algo que eu não sei o que, e começa a falar através dessa pessoa, e daqui a pouco essa entidade vai embora, a pessoa olha: o que aconteceu? O que eu falei? O que eu perdi? Conta para mim o que eu disse. A nossa fé em Jesus Cristo é diferente. Nós não somos chamados cavalo, como diz aí no centro espírita. Você não é cavalo e nem cavalo, meu irmão, minha irmã. Você é morada do Espírito Santo. Jesus, ele diz: no mundo vocês haverem de ter muitas aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. O Espírito Santo, ele mora em nós. E essa palavra que está em Isaías: procurai o Senhor enquanto Ele se deixar encontrar, buscar enquanto Ele está perto, ela tem que gerar em nós um fruto. E eu quero falar desse fruto. O fruto é a intimidade com o nosso Deus. Porque nós não podemos ser como os hipócritas, que Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele quer trazer de volta uma intimidade. Jesus, ele diz: quando você for orar, não seja como os hipócritas que ficam em pé nas sinagogas, falando em alta voz para que todos os escutem. Mas quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, e o Pai que te escuta vai te recompensar. Essa é a intimidade que Deus quer trazer de volta a você nessa noite. Amém, irmão? Porque o Senhor, se Ele está falando, se Ele está dizendo, se Ele está dando essa direção, que você tem que buscar enquanto há tempo, que você tem que buscar enquanto Ele está perto, é porque vai chegar um dia que vai cessar. Nós temos que parar de falar apenas com palavras, nós temos que parar de falar apenas, glorificar a Deus apenas com os lábios, mas o nosso coração está longe, porque Jesus, ele também diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa: a vossa santificação. E sem intimidade não tem santidade, e sem santidade não tem salvação. O Senhor virá no último dia, Ele vai separar o joio do trigo. Ah, meu irmão, aonde nós estaremos quando Ele vir? Aonde nós estaremos? Do lado do joio ou do lado do trigo? Quem nós estamos buscando? Temos que parar de buscar o Senhor apenas aqui no grupo de oração. Temos que voltar aos nossos quartos, temos que voltar aos nossos terços, temos que voltar à nossa adoração. Não podemos ficar apenas no grupo de oração, não podemos ser cristão que ninguém nos conheça lá fora, na faculdade, no ambiente de trabalho, porque chegará um dia que talvez eu e você iremos dizer Senhor, Senhor, e Ele vai olhar para nós e vai dizer: eu não te conheço, porque Ele diz: aquele que disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E essa palavra, ela faz alusão, como diz Isaías: buscai o Senhor enquanto há tempo. Nós não estamos aqui falando para pessoas mundanas. Vocês já começaram a caminhar, vocês já começaram a discipular em Cristo, vocês já estão caminhando há algum tempo, talvez vocês até mais tempo do que eu, mas nós temos que voltar à intimidade, nós temos que voltar à intimidade da igreja, nós temos que voltar a anseiar a santidade. Uma vez eu ouvi de um jovem, ficou comigo lá na Palavra Viva, e depois de alguns anos eu encontrei com ele. Ele dizia que a castidade não tem jeito, é impossível um jovem viver a castidade. Ah, com o meu coração ele se entristeceu quando eu vi aquele jovem. Ele perdeu a intimidade, ele perdeu o senso, ele não tem mais o cheiro do seu pastor. Porque quando nós saímos da intimidade, nós perdemos a santidade.
Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós perdemos o nosso diálogo cristão. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós não queremos mais servir a paróquia. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós não queremos mais ser obediente. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós somos cristãos apenas de grupo de oração. A igreja precisa de cristãos de quarto. A igreja precisa de cristãos que vão trabalhar orando terço. A igreja precisa de cristão que quando alguém ora na faculdade fala aquela mulher, aquele homem é diferente. No ambiente de trabalho alguém vir pedir conselho para você. Ah, meu irmão, quando eu vou no dentista, tchau, aquele dentista, toda vez que eu vou lá, ele começa a desabafar comigo, ele está me entendendo, eu estou com a boca aberta lá, ai, ele está falando, e começa a sair lágrima do olho dele sem eu falar nada, porque não tem como, porque eu estou com a boca aberta, a mão dele está dentro de mim. Ah, meu irmão, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, mas a luz que emana dentro de nós, a luz do Espírito, porque eu sou morada, eu não sou cavalo, a luz que emana, a morada do Senhor que é você, o Espírito que habita em você, tem que fazer você uma pessoa diferente, porque o dia do Senhor se aproxima. O Evangelho de Mateus, se não me engano, ou Lucas, que foi no domingo agora, dizia: o Senhor, ele virá como um ladrão, e aquele que não tiver preparado vai ser surpreendido. Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus também: cuidado vós, para não serem ovelha sem pastor. A pessoa que perde a intimidade com Deus, ela começa a ser uma ovelha sem pastor. A ovelha sem pastor, sabe como que é, meu irmão? Ela começa a ir na voz de todo mundo. Um chama, ela vai, o outro chama, ela vai, o outro chama, ela vai. E aí nós começamos a ver muitos jovens, muitos casais, muitas famílias como ovelhas sem pastor. Mas que eles começam a ir em toda a voz que chama, eles vão seguindo, em similar, eles vão tranquilo e favorável.